Oi, turma! Hoje a gente vai falar sobre o contrato de transação. É um contrato que está previsto no Código Civil, do artigo 840 até o artigo 850. E o que é a transação? Transação é o negócio jurídico bilateral pelo qual as partes previnem ou terminam relações jurídicas controvertidas por meio de concessões mútuas. Ou seja, a transação vai ser um acordo entre as partes, onde cada uma vai abrir mão de uma parcela dos seus direitos em troca de resolver a questão, ou seja, em troca de tranquilidade. As partes têm um conflito, mas elas resolvem que aquele conflito pode ser melhor resolvido com elas duas, sem precisar ir para o judiciário. Então, cada uma cede um pouquinho para que se chegue a esse acordo. Essa transação, ela pode buscar evitar os riscos de uma futura demanda, ou seja, nós ainda não judicializamos e vamos resolver nós mesmos, ou extinguir litígios judiciais já instaurados. Já existe um processo, mas as partes resolvem que não querem deixar o juiz decidir. Elas mesmas vão fazer um acordo. Então, isso é transação. Só que a gente não deve confundir transação com conciliação. Transação é um instituto civil, tem natureza contratual, é o que a gente vai estudar nessa aula, enquanto conciliação é um momento processual, é uma fase de conciliação que eu tenho no processo, onde as partes vão tentar chegar a um acordo. Não conseguiram, o processo vai prosseguir. Conseguiram, aí vai ser celebrada nessa fase de conciliação uma transação entre essas partes. E aí, para que eu realmente entenda que aconteceu a transação, eu preciso de 4 elementos, que são os elementos constitutivos da transação. Primeiro deles, a existência de relações jurídicas controvertidas. Tem que haver um conflito. Se não tem conflito, se não tem uma relação controvertida, não tem o que conciliar. É preciso que eu queira uma coisa, você queira outra, para a gente poder tentar resolver esse dilema através da transação. Segundo elemento, a intenção de extinguir as dúvidas para prevenir ou terminar o litígio. Então, a gente já tem essa relação controvertida e as partes têm a intenção de desfazer essa controvérsia. Então, elas vão realizar a transação justamente com o ânimo de pôr um fim nesse conflito, um fim nesse litígio que não necessariamente já é judicial, pode não ter ainda sido judicializado. Então, eu tenho um conflito e tenho a intenção de resolver esse conflito. Terceiro elemento, acordo de vontade. Então, as partes juntas vão chegar num acordo para desfazer esse conflito. Tem que haver acordo, não existe transação imposta. Eu vou impor minha vontade a você, a gente vai dizer que houve uma transação. Não, transação tem que as partes discutirem e chegarem numa solução que seja boa para as duas. Então, na transação, as partes vão fazer um acordo e aí as partes vão fazer um acordo para extinguir esse litígio, mas eu preciso que as partes elas sejam capazes e elas tenham legitimação para alienar, ou seja, elas possam dispor do seu patrimônio. Por quê? Porque quando eu transaciono com alguém, todo mundo vai sair perdendo um pouquinho, todo mundo vai abrir mão de alguma coisa para chegar na paz, para chegar no fim desse conflito. Então, se eu vou abrir mão de alguma coisa, eu preciso ter a capacidade de disposição patrimonial. Então, não basta ser maior de 18 anos, é preciso também que eu tenha disposição patrimonial. Por exemplo, o pródigo não pode dispor do próprio patrimônio, então ele não vai poder transacionar. E o último elemento, concessões recíprocas. Só há transação se ambas as partes cederem um pouco para chegar nessa pacificação. Se só uma parte cedeu, então só uma perde e a outra só ganha, isso não é transação, isso é renúncia, isso é desistência, isso pode ser uma doação, mas transação não é. Para ser transação, eu preciso que ambas as partes cedam um pouco, todo mundo perde um pouquinho para que se chegue ao acordo. Por exemplo, eu tenho um terreno ao lado do seu. Você apareceu dizendo que minha cerca está 10 metros dentro do seu terreno. Eu falo, não, o certo é do jeito que está. Esses 10 metros são meus. E eu digo que os 10 metros são meus, você diz que os 10 metros são seus. E aí existe uma relação controvertida. Nós dois estamos discutindo
quanto ao tamanho dos terrenos. E aí a gente resolve fazer um acordo na intenção de extinguir esse problema. E aí todo mundo cede um pouquinho. Eu estou dizendo que os 10 são meus. Você falando que os 10 são seus, vamos voltar a cerca, então, 5 metros. Que aí você disse que teria direito a 10, fica com 5. Eu digo que eu teria direito a 10, fico com 5. Então, todo mundo cedeu um pouquinho para poder resolver a questão. Só que em alguns casos, mesmo preenchidos todos esses requisitos, não vai poder haver a transação porque a lei vai proibir. Por exemplo, o tutor não pode transacionar em relação ao tutelado, curador em relação ao curatelado e por aí vai. Então, eu preciso também ver se a questão a ser tratada é passível de ser transacionada. Quanto à natureza jurídica da transação, ela está prevista como um contrato no Código Civil a partir do artigo 840, então a natureza dela é contratual. Só que alguns doutrinadores divergem. Eles vão dizer que a transação ela seria uma forma de pagamento indireto, seria um modo de extinção das obrigações. Eles vão dizer que a transação deveria ser estudada lá no direito das obrigações, deveria ser colocada no código dentro da parte das obrigações e não como um contrato. Mas, como ela está no Código Civil, elencada como um contrato, não há dúvidas que é um contrato sim, até porque, como a gente viu, as partes juntas fazem um acordo para extinguir o problema. Então, eu vou ter manifestação da vontade de ambas as partes, então é contratual. Ela é bilateral, porque ambas as partes vão se comprometer, vão juntas participar para resolver. Cada uma vai perder um pouquinho, então ela vai ser onerosa, porque todo mundo vai ter um pequeno prejuízo patrimonial. E a transação é um contrato formal, ou seja, transação tem que ser feita por escrito, não existe transação verbal. Se a obrigação que as partes estão tentando dirimir o conflito for uma obrigação onde a lei exige instrumento público, como, por exemplo, direito real de imóvel, nesse exemplo que eu dei da cerca, aí envolve o tamanho de um terreno que cada um está se dizendo proprietário, então teria que ser por escritura pública, porque envolve direito real sobre imóvel. Então, não precisa ser sempre por escritura pública, só quando envolver obrigações em que a lei exigir. Nos demais casos, pode ser por instrumento particular, ou seja, as partes fazem por escrito, elas mesmas vão assinar e está valendo. O que não pode é ter transação verbal, sempre por escrito, e aí em alguns casos a lei vai dizer que tem que ser escritura pública, em outros basta o instrumento particular. A transação ela é personalíssima, só vincula quem dela participa, eu não posso transacionar direitos que não são meus. Então, nesse caso, só vincula as próprias partes. Se uma das partes morrer, a transação ela vai ser desconsiderada, se a parte morrer antes de cumprir. A transação ela pode ser tanto extrajudicial quanto judicial. A extrajudicial é aquela transação onde as partes elas vão buscar evitar que um litígio se instaure, ou seja, não existe processo e a gente vai tentar resolver para que não precise ir para o judiciário. Esse exemplo que eu dei dos vizinhos discutindo onde a cerca deveria ficar e eles chegaram num acordo é uma transação extrajudicial. Já a transação judicial é aquela onde as partes buscam terminar uma demanda já em andamento, ou seja, já existe um processo e as partes querem terminar esse processo através de um acordo. A transação judicial, ela vai se caracterizar sempre que exista um processo, ainda que o acordo não seja feito em juízo. Por exemplo, eu tenho um processo contra você, onde eu digo que você me causou um dano e quero pedir um valor. Então, já existe processo. Se você me procura e a gente faz um acordo fora desse processo, como quando a gente fizer o acordo, a gente vai ter que comunicar no processo para ele se extinguir, é considerada como transação judicial também. Então, não pensem que transação judicial é aquela feita em um processo. Não, é a feita para terminar um processo que já existe, mas ela não necessariamente vai ser feita dentro do processo, numa audiência de conciliação. Pode ser que as partes se encontrem em outro momento e resolvam extinguir e só comuniquem no processo que vão terminar o processo porque elas já se resolveram.
Por ser um contrato, a transação dispensa a presença de advogado, então as partes não precisam estar assistidas por um advogado para transacionar, elas podem fazer por si mesmas, e se for judicial, elas só comunicam no processo que chegaram a um acordo. A intervenção do Ministério Público é imprescindível, ou seja, indispensável, sempre que envolver direitos de incapazes e de idosos. Então, eles precisam se manifestar, até porque, como na transação sempre todas as partes estão cedendo um pouco, se envolver direitos de incapazes e idosos, o MP, que tem que zelar pelo interesse dessas partes mais vulneráveis, tem que se manifestar. A falta da manifestação do Ministério Público vai acarretar a nulidade da sentença que homologar esse acordo. Quanto à forma da transação, ela vai ser diferente a depender de qual transação está acontecendo. Se é extrajudicial, quando não existe processo ainda, ou judicial, quando já existe processo. A extrajudicial, que é quando não tem processo ainda, ela pode ser por escritura pública, quando versar sobre imóveis, aí precisa realmente ser por escritura pública, e por instrumento particular nos demais casos. Eu coloquei como relativa a móveis, mas pode ser que diga respeito a outra coisa que sequer seja um bem móvel, pode ser um semovente, por exemplo, pode ser uma conciliação sobre uma obrigação de fazer. Então, instrumento particular. O importante sempre vai ser escrita. E aí, nos casos em que a lei exige escritura pública, como quando envolve imóvel, ela vai ter que ser por escritura pública. Nos demais casos, basta que seja por escrito e eu não preciso de homologação judicial. Porque se não tem processo ainda, se a lei é extrajudicial, não tem processo. Então, não faria sentido eu precisar ajuizar uma ação para homologar esse acordo. Faria com que a transação ficasse mais complexa. E a intenção da transação é fazer com que as partes, de forma simples, resolvam os seus conflitos. Então, extrajudicial sempre por escrito. Público, quando a lei exige de forma pública. Particular, nos demais casos, não preciso passar pelo juiz para homologar, não preciso de advogado, como a gente viu. Já a transação judicial, que é quando já existe um processo, ela pode ser feita por escritura pública, quando as partes fazem fora do processo e só formalizam através da escritura e juntam aos autos. E aí, nesse caso, como foi algo feito por escritura pública, o juiz sequer precisa homologar. Mas as partes podem também, de uma forma mais simples, para não precisar ir no cartório, pagar pela escritura, elas chegaram num acordo, elas comunicam nos autos que têm a intenção de transacionar, assinam, comprovando que querem transacionar, e o juiz vai homologar. E aí, num caso ou no outro, feita por escritura que eu juntei aos autos, ou feita por um termo nos autos, ela vai extinguir o processo com julgamento de mérito, ou seja, vai fazer coisa julgada material. Depois que transitar em julgado, não vai mais poder discutir a questão que foi objeto da transação. Vamos passar então para as principais características da transação. Primeira delas, indivisibilidade. O artigo 848 vai dizer que, sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta. Por quê? Porque a transação ela não pode ser fracionada, ela é considerada como um todo. Então, se eu fiz aquele acordo, eu não posso querer mudar alguma coisinha do acordo, foi nula uma parte, eu tento adequar a outra. Não, se for nula uma das cláusulas desse acordo, a transação vai ser nula como um todo. Agora, vai ser válida determinada cláusula da transação, mesmo sendo nula uma outra, quando autônoma e independente desta. Isso não é uma contradição ao 848, porque o 848 ele fala que se for nula uma cláusula da transação, a transação toda vai ser nula. Só que muitas vezes as partes extinguem por meio de uma única transação diversas ações independentes entre si. Então, eu tenho vários problemas com você e vamos resolver todos na mesma transação. Nesse caso, a eventual nulidade em relação a uma delas não vai afetar a transação toda, mas somente aquela nula. Então, o 848 está falando que se eu estivesse resolvendo uma questão só numa transação e alguma cláusula fosse nula, eu anularia a transação como um todo. Mas se eu fiz várias transações no mesmo instrumento, ou seja, vários acordos referentes a direitos diferentes no mesmo instrumento,
A nulidade de uma dessas transações não vai atingir as demais. 843 vai dizer que a transação interpreta-se restritivamente. Por quê? Porque toda transação ela implica renúncia de direito, você está abrindo mão de alguma coisa. Então, eu nunca vou querer interpretar de uma forma para entender que você abriu mão de mais direitos do que constam na transação, até porque presume-se que o renunciante ele age da forma menos onerosa possível em relação aos seus direitos. Então, na dúvida se determinado bem faz parte do acordo ou não, a gente considera que ele não faz parte do acordo, pois só pode ser considerado o que foi expressamente mencionado. Então, falei de várias coisas, não falei de determinada situação, essa situação não vai ser englobada pela transação, porque eu vou ter que interpretar de forma restritiva. A parte B do artigo 843, ela ainda vai dizer que pela transação não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos. Isso porque a transação é um negócio jurídico declaratório. Ela declara direitos pré-existentes que as partes vão fazer um acordo sobre eles. Só que aí, dessa transação, indiretamente, podem nascer prestações a cargo de um transator a título de compensação. Ou seja, todo mundo vai ceder um pouco e nisso que alguém vai ceder, talvez ele precise fazer alguma coisa. A transação declarou que ele tem direito àquilo que foi transacionado, mas de repente pode precisar de alguma atitude por parte dele. Por exemplo, no exemplo que eu dei da cerca, estava 10 metros e o outro queria que voltasse 10. Como a gente acertou que vai mover 5, vai precisar ter essa mudança dos 5 metros. Mas isso não muda o caráter declaratório da transação. E a transação admite pena convencional, ou seja, a cláusula penal. Está lá no 847, admissível na transação a pena convencional. Então, a gente faz um acordo e coloca uma cláusula. Se a parte descumprir o acordo, vai pagar uma multa de X reais. Isso é a cláusula penal. E a cláusula penal é cabível em qualquer tipo de contrato. Como a transação também é um contrato, nela também vai caber a cláusula penal e as partes vão poder já prefixar a indenização em caso de descumprimento. Se elas não colocarem, não tem problema. Se houver o descumprimento, judicialmente você vai ter que exigir e comprovar seus prejuízos para receber a indenização. O bom da cláusula penal é que ela já antecipa o valor dessa indenização para você não precisar comprovar. Você só comprova o descumprimento e já recebe o valor da multa. Se não tiver cláusula penal, você comprova o descumprimento e tem que comprovar o prejuízo para poder ser ressarcido. Objeto da transação. Eu não posso transacionar qualquer tipo de direito, eu só vou poder fazer uma transação se os direitos eles forem patrimoniais de caráter privado. Por quê? Porque aqueles direitos que o titular não pode dispor, ele não vai poder transacionar, porque na transação eu renuncio a uma parte, todo mundo cede um pouco. Então, não vai poder haver transação se o direito ele for insuscetível de transação. Então, como está aí no material, não se admite, por exemplo, transação sobre adoção, reconhecimento de filhos, poder familiar, os direitos da personalidade de uma forma geral. Então, não posso fazer um acordo que envolva esses direitos, mas é lícito transigir quanto aos interesses pecuniários vinculados ao estado de uma pessoa. Então, por exemplo, eu não posso fazer uma transação sobre a dívida de alimentos. Vamos fazer um acordo onde nesse acordo o filho abre mão de receber alimentos. Ele não pode fazer isso. Mas eu posso fazer uma transação quanto ao valor. O meu direito de alimentos eu não posso abrir mão dele mediante transação. Mas quanto ao valor que eu vou receber a título de alimentos, aí sim eu vou poder transacionar. Então, quando se fala que eu não posso transigir sobre direitos indisponíveis, no sentido que eu não posso abrir mão do direito numa transação, mas eu posso fazer transação sobre os valores decorrentes desse direito. Então, por exemplo, eu não posso transacionar o meu direito de filiação, mas se os meus genitores morrerem e eu herdei determinados bens, eu posso transacionar com os outros herdeiros para ver o que cada um vai ficar, porque de repente um quer ficar com o bem que ficou para mim e eu prefiro o bem que está com ele. As partes podem fazer uma transação para trocar esses bens. Isso não significa que elas estão transacionando sobre o direito à herança ou sobre a filiação, e sim sobre
aspectos patrimoniais vinculados a esses direitos. Vamos falar então de alguns efeitos da transação. Se a coisa objeto da transação, renunciada ou transferida, não pertencer a um dos transigentes e sofrer evicção, não ficará sem efeito o acordo, mas ao evicto cabe o direito de reclamar perdas e danos. Fizemos uma transação onde eu entreguei um bem para você. Só que esse bem que eu entreguei não era meu, apareceu o verdadeiro dono, você teve que devolver, você sofreu evicção, a transação não vai ser abalada. O acordo que a gente fez continua válido, só que como você teve que devolver o bem para o verdadeiro dono, você vai poder cobrar de mim perdas e danos. Então, a evicção do bem recebido numa transação não anula a transação continua válida, mas a parte prejudicada pode pedir perdas e danos. Se um dos transigentes adquirir depois da transação novo direito sobre a coisa renunciada ou transferida, a transação feita não o inibirá de exercê-lo. Por quê? Porque a aquisição posterior dá origem a uma nova relação jurídica, a um novo direito. Fizemos um acordo e nesse acordo eu lhe entreguei minha moto. A moto agora é sua. Só que se daqui a um mês você resolver colocar a moto à venda, eu posso tentar comprar. E o fato de que ela já foi minha, que eu abri mão dela numa transação, não me impede de comprar. Por quê? Porque é um fato novo, é um novo direito que vai passar a existir. A transação só se anula por dolo, coação ou erro essencial contra a pessoa ou coisa controversa. Ou seja, se ela é um contrato, ela vai se anular por essas situações que anulam um contrato, um negócio jurídico de forma geral. A transação, ela não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se a parte achava que não tinha um direito muito forte e por isso ela cedeu e fez o acordo, fez uma transação, se depois ela descobre que ela nem deveria ter feito isso, que o direito dela era melhor que o da outra parte, não vai anular a transação. Então, se uma das partes ela transigiu porque ela interpretou mal ou inadequadamente uma norma, e ela estava acreditando que sua pretensão não era muito boa, por isso ela fez o acordo, quando ela descobrir que a pretensão dela era boa, não adianta, a transação está feita e não vai ser desfeita. Vamos falar então dos efeitos da transação em relação a terceiros, ou seja, a pessoas que não participaram desse acordo. O 844 do Código Civil, ele vai dizer que a transação não aproveita nem prejudica, senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito à coisa indivisível. Ou seja, a transação só vincula quem dela participou. Não tem como eu querer fazer um acordo sobre o direito de outra pessoa que não está participando. Então, a transação, em regra, é ato inter partes e só produz efeitos entre os transatores. Ou seja, só vincula quem dela participou. Feita por um dos herdeiros, a transação não afeta os demais, ainda que tenha objeto coisa indivisível. Então, eu e minha irmã herdamos uma casa, que não foi dividida, a casa é das duas. E aí eu faço um acordo envolvendo essa casa, só quem vai estar vinculado ao acordo sou eu. Não posso querer que minha irmã, que não participou desse acordo, esteja a ele vinculada, mesmo que o objeto seja indivisível. Eu não posso forçar alguém a sofrer os efeitos de um acordo do qual não participou. Vamos ver algumas exceções onde o terceiro vai sofrer as consequências da transação. A regra é que ele não sofre, mas tem 3 situações onde o terceiro que não participou do acordo vai sofrer as consequências. Primeira delas, o acordo celebrado entre o credor e o devedor principal desobriga o fiador. Por quê? Porque a fiança é acessória, é um contrato acessório e o acessório segue a sorte do principal. Então, eu e você temos um contrato de locação e eu tenho um fiador. Se eu não pagar, você vai poder cobrar dele. Se eu e você fizermos um acordo para terminar esse contrato de locação, o fiador também está desobrigado, porque ele não vai ficar sendo fiador de um contrato que não existe mais. Então, nesse caso, o acordo celebrado entre credor e devedor principal libera o fiador. A outra situação é entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores. Ou seja, se a transação foi feita
entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a dívida como um todo, como a gente já viu em solidariedade do semestre passado. Quando a obrigação é solidária ativa, com vários credores, cada um pode receber a dívida toda e dar uma quitação total, liberando o devedor, e como ele recebeu tudo, ele reparte o que ele recebeu com os demais credores. Então, aqui, se ele poderia receber a dívida toda e dar uma quitação total, ele pode fazer uma transação sobre a dívida toda e liberar o devedor de forma total. Se ele fez esse acordo sem os outros concordarem, ele que vai se resolver com os terceiros, mas o devedor vai estar liberado. Da mesma forma, se a transação for feita entre um dos devedores solidários e o credor, a dívida vai ser extinta de forma completa em relação aos demais codevedores. Por quê? Porque na solidariedade passiva, eu tenho vários devedores e eu posso cobrar a dívida toda de qualquer um deles. Então, se eu posso cobrar a dívida toda só de um, esse um ele pode fazer um acordo envolvendo a dívida toda que vai liberar todos os co-devedores. Então, quanto à transação é isso, é um tema bastante simples. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários ou no fórum do Moodle.